Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com a professora Diana Rocha, do Departamento de Biblioteconomia. E o tema de hoje é Biblioteconomia e a Comunicação Científica. E um desses trabalhos maravilhosos dentro dessa discussão é a revista Bibliomar. Professora, é um prazer imenso recebê-la aqui no Cidade Universitária Entrevista. E a gente vai falar sobre a criação dessa revista que começou lá em 2002. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço também essa oportunidade. E a revista Bibliomar é uma revista científica do Departamento de Biblioteconomia. Foi criada em 2002 pela professora Rita Portela, à época professora da disciplina Política Editorial do 6º período. E lá eles se sentiram animados em criar um produto, já que a disciplina é Política Editorial. Então, teria que ter um produto para os alunos acompanharem todo esse processo editorial. Então, criaram a revista Bibliomar e o nome significa Biblioteconomia do Maranhão. Muito bem. Professora, tem outra questão que é importante num projeto como esse, que é a finalidade, a missão e como foi pensado isso para que realmente chegasse nessa caminhada de 17 anos. Tem estrada. Pois é. Em relação à missão, inicialmente ela foi criada para ser laboratório da disciplina Política Editorial, para que os alunos tivessem conhecimento do processo editorial de alguma publicação científica, e no caso a Bibliomar, e também para ser um canal, um veículo de disseminação das produções científicas dos próprios alunos. Então ela teve essa dupla finalidade. Agora eu vou lhe fazer uma perguntinha com relação a qual é o conteúdo, ou qual é a prioridade, o que é que vocês priorizam nessa revista? Então, a revista Bibliomar ela tem uma política editorial, que é um instrumento que vai reger todas as normas, as regras, os princípios que têm que ser atendidos para o processo de publicação. Então, lá nós destacamos, por exemplo, conteúdos são informações da área de biblioteconomia, ciência da informações ou áreas afins, e também assuntos relevantes que sejam de interesse geral da comunidade acadêmica. Em relação aos tipos de trabalhos, podem ser enviados artigos científicos, também recebemos resenhas, entrevistas e depoimentos, né? Também são feitos também esse tipo de trabalho. Agora, o que me chamou a atenção aqui no making off é que a senhora falou com relação à comunicação, né? Então, quer dizer, a revista ela não é feita só pela área de biblioteconomia, mas tem pessoas de comunicação que estão por trás trabalhando esse conceito. Isso é bom, né? Nós trabalhamos com a biblioteconomia e divulgamos conteúdos informacionais, tanto da biblioteconomia como de áreas afins, porque a gente trabalha com informação. Então, onde tem uma necessidade de informação, a gente vai trabalhar para que as pessoas tenham acesso a essa informação e tenham conhecimento dessa divulgação. Então, a gente trabalha mais nesse sentido de receber conteúdos informacionais e disponibilizar para a comunidade acadêmica, tanto de biblioteconomia como de áreas afins e também de pessoas que tenham um interesse geral por algum tipo de informação. Por exemplo, eu sempre dou um destaque para um artigo que nós publicamos da área do direito, que falava sobre feminicídio. Então, feminicídio é um assunto super em voga, muito interessante, né, e está super atual. Então, é da área do direito, mas é um assunto que tem interesse da comunidade. Eles querem saber o que está sendo falado, o que está sendo feito, que tipo de pesquisa sobre o feminicídio está sendo divulgado. Então, a Bibliomar achou por bem divulgar esse artigo, né? No seu processo editorial, nós escolhemos e elencamos esse artigo para ser publicado, né? Porque aí faz sentido, tem interesse, tem um leitor à espera desse conteúdo. Então tá, professora, só para esclarecer o nosso público ouvinte, quando a senhora fala de comissão de comunicação, são feitos pelos próprios alunos. Então, como é que é feito essa estrutura de trabalho? Então, sempre que a gente começa o semestre, toda a turma se envolve em todo o processo editorial. Então, a revista tem a seguinte estrutura: comitê editorial formado por professores, doutores, tanto nacionais como internacionais. Então, a gente tem uma equipe muito forte, muito qualificada em relação ao comitê editorial, que são os responsáveis pelas normas, pelas regras, pelos princípios, pela política editorial propriamente dita. E depois a gente tem o quê? Os pareceristas, que são professores também que integram tanto professores do nosso departamento como outros professores também nacionais e a nível internacional, que são os corretores, os avaliadores desses artigos. E as comissões, nós temos a comissão editorial, comissão de comunicação, comissão de captação de originais e a comissão de finanças. Essas comissões são formadas pelos próprios alunos
disciplina política editorial. Eles que se envolvem e eles que trabalham na produção dessa publicação. Então, cada uma comissão dessa tem uma incumbência. Então, a gente trabalha isso durante todo esse percurso da disciplina, que é semestral, tá? Então, eles vão conhecer quais são as atribuições de cada comissão para realmente produzir uma revista científica. No nosso caso, a revista Bibliomar. Muito bem, o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com a professora Diana Rocha, do Departamento de Biblioteconomia. E o tema de hoje é Biblioteconomia e a Comunicação Científica. Falar um pouquinho agora das conquistas. São 17 anos, muitas coisas boas. E nas conquistas, eu também gostaria que a senhora falasse um pouquinho quais foram os grandes desafios para chegar até aqui. Eu sempre menciono o papel da professora Rita Portela, que lá em 2002, juntamente com a sua turma, né, de política editorial, não mediram esforços para realmente criar e manter a revista, porque é muito complicado. Até 2015, então de 2002 até 2015, a revista era essencialmente impressa. Tá? Então, os desafios são muitos, né? Porque a impressão envolve muitos custos. Custo com papel, custo com design, custo com gráfico, custo com muita coisa. A partir de 2015, com essa possibilidade de integrar o portal de periódicos da Universidade Federal do Maranhão, nós temos também outros desafios, né? Que, apesar de não termos o custo com a impressão, nós temos outros custos e outros desafios também. Acreditando, por exemplo, e estudando os critérios de qualidade agora exigidos pelas bases de dados e pela Cielo, por exemplo, também, a gente vai perceber que existem critérios de qualidade. Então, em cima desses critérios, a gente tenta trabalhar todo semestre, buscando alcançar melhores qualidades para essa revista. Por exemplo, quadro de professores qualificados é uma meta que a gente tem que buscar. Né, qualificar cada vez mais o nosso comitê editorial, nossos avaliadores, a questão da pontualidade, a questão da periodicidade, a questão da qualidade desse artigo em relação à originalidade, ao conteúdo, à normalização. Tudo isso são desafios que a gente tem que todo semestre trabalhar com os alunos para que eles tenham noção quais são os critérios de qualidade exigidos pelas bases de dados para que nossa revista também um dia seja indexada. E falando nisso, a gente pode pontuar muito bem as conquistas dessa revista, né? É possível destacar a formação de um corpo editorial qualificado, como eu já falei, formado por professores, doutores de instituições de ensino nacional e internacional, aspecto esse que reforma a qualidade do processo editorial, no que se refere à definição da política editorial, da avaliação e publicação da mesma, atentando ainda para um rigor na difusão de normas específicas para a publicação, de acordo com os parâmetros internacionais exigidos e que dispõem sobre a submissão eletrônica, a avaliação cega por pares, periodicidade e pontualidade. Então, professora Diana, além dessas conquistas citadas, tem uma assim que marca bastante vocês, e você falou um pouquinho do sistema digital. Essa também é uma conquista assim estrondosa. Então, a partir de 2015, a revista ela assume o formato essencialmente digital, está lá na base no portal de periódicos da Universidade Federal do Maranhão, fato que promove o acesso e a visibilidade da revista a nível mundial, facilitando o processo de submissão e de gerenciamento dessa revista, né? Então, a gente percebe que ao ser digital, facilita esse acesso, né? A nível mundial, a gente percebe, por exemplo, no mapa de acesso da revista, tem países lá do Oriente que acessam a revista. Então, isso para nós é um reconhecimento, né? Uma visibilidade muito grande, já que nós ainda somos uma revista organizada, produzida por um corpo discente, claro, com a ajuda de professores, pareceristas, comissão editorial, tudo bem. Mas, mesmo assim, é uma visibilidade muito grande que a gente tem, né? E um dos proveitos também desse formato, de assumir esse formato digital, é que em 2019 nós obtivemos a certificação e reconhecimento internacional. Estamos indexados na rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico, que é a REPTIB. É uma plataforma de agregação de conteúdo científico e acadêmico em formato eletrônico, produzido no âmbito ibero-americano. Então, todos esses resultados foram fruto de uma ação constante e profunda
demanda de todos os seus apoiadores. Não é de agora, né? Desde 2002, nós vemos agregando o quê? Valores, potencialidades, melhorias para que essa revista hoje consiga ser indexada por uma rede ibero-americana. Tá? E isso para a gente é muito prazeroso. E outra coisa, isso aqui é fruto não só de um trabalho de uma professora ou de uma turma específica, e sim de um conjunto de apoiadores, que aí eu destaco o Departamento de Biblioteconomia, destaco a ação dos pareceristas, a ação do comitê editorial e principalmente a ação também dos apoiadores lá do portal de periódicos da UFMA e principalmente as comissões que são formadas pelos alunos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho se mudou a missão, como é que se redesenhou esse novo processo e aproveitando falando do lançamento da revista Bibliomar. A nossa missão, na realidade, ela continua assim. Ela é um laboratório para que os alunos compreendam o processo editorial, o processo de publicação de uma revista científica. Mas, além disso, claro que a gente evoluiu. Hoje, nossa missão principal é fortalecer a visão educativa, instrutiva e científica desse periódico, garantindo seu fortalecimento em âmbito mundial e, para tanto, contamos com a participação de todos no lançamento da revista Bibliomar, bem como no acesso e uso das informações publicadas em cada uma de suas edições. Para acessar a revista Bibliomar, é só consultar lá, acessar o portal de periódicos da Universidade Federal do Maranhão e acessar Revista Bibliomar. Nós temos várias edições, desde 2015 até agora a de 2018.2. E onde é que vai ser o local e o dia? Então, o lançamento será no Auditório Setorial do CCH, às 8h30 do dia 26 de março de 2019. Contamos com a presença de todos. Muito bem, professora Diana, eu queria lhe agradecer pela sua participação aqui nesse cafezinho aqui no Cidade Universitária Entrevista. Eu que agradeço e em nome da Bibliomar, convido todos para participar dessa festa maravilhosa, né, que só tem a divulgar e a incentivar cada vez mais as produções científicas aqui da Universidade Federal do Maranhão. Muito bem, o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com a professora Diana Rocha, do Departamento de Biblioteconomia, e o tema de hoje foi Biblioteconomia e a Comunicação Científica. Falamos, portanto, da revista Bibliomar. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência aí na sua rádio, seja aqui na capital e no interior do estado do Maranhão. Com produção de Anderson Rodrigues, a edição de áudio é de Marcos Belfort e a coordenação também deste programa. Eu sou Newton César, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você pode mandar sugestões aqui para o nosso programa. radioasconfirma1@gmail.com. A todos uma boa semana. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.